Acompanhe a Horizonte TV pelo site ou YouTube. Ele acabou de abrir e já se tornou o espaço mais queridinho da cidade. O Espaço Derma é esse aconchego que você está vendo. Instalações novas, técnicas e equipamentos modernos. Você vai relaxar e se renovar. E além disso tudo, o Espaço Derma também tem um pacote completo que se chama Day Use. Você vai adorar. Espaço Derma, para você renovar os conceitos de beleza e bem-estar. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Menos distâncias, mais participação. Agora, todo cidadão de qualquer lugar pode dar a sua opinião sobre projetos que estão em debate na Assembleia Legislativa. Pelo celular ou computador, você pode entrar no site al.rs.gov.br/consulta pública, se cadastrar e deixar sua contribuição. Assembleia Legislativa. Democracia ativa e interativa. A Claro tem a banda larga com fibra e muito mais. Muito mais velocidade e Wi-Fi na casa toda. Aí fica fácil curtir muito mais. Muito mais games. Muito mais lives. E muito mais dancinhas. Assim é a banda larga mais escolhida do Brasil. Vem pra Claro. Tudo junto e conectado. Você deseja ter equilíbrio emocional? Eliminar dores nos ombros, dores de cabeça, insônia, depressão? Nós temos uma ótima opção de cursos online para você acessar aonde você quiser. Desbloqueio articular, cuidados com a coluna vertebral, yoga hormonal, uma respiração correta, ampliando os 5 sentidos para estimular a sua intuição e o controle da mente. Não podemos controlar os nossos pensamentos, mas temos o livre-arbítrio de saber o que fazer com ele. Dê o primeiro passo. Conheça os nossos cursos. Chegou o Clube Stock Center, um clube de descontos exclusivos para quem gosta de economizar de verdade. Para participar, cadastre-se no site, na loja ou baixando o aplicativo Clube Stock Center no seu smartphone. É rápido e fácil. Depois de fazer o cadastro, lembre-se sempre de identificar o seu CPF no caixa para ter direito aos descontos. Clube Stock Center, o seu lugar de comprar barato, agora ainda mais barato. Os novos tempos não são fáceis. Entretanto, tem feito a gente experimentar muita coisa. Estamos juntos, até de quem está longe. E como é bom poder ter tudo na hora que a gente quer, ou o que precisa. É por isso que existimos, para ligar você àquele momento da vida capaz de mudar tudo, o agora. Viu? É agora. Acompanhe a Horizonte TV pelo site ou YouTube. Entre elas, moda, saúde, beleza, gastronomia, esporte, cultura. Entre elas, com Celina Murlick, de segunda a sexta, às 16h, na Horizonte TV. Hoje o tema aqui no Entre Elas é bem papo de entre elas mesmo. Nós vamos falar sobre lideranças femininas. Algumas habilidades que precisamos desenvolver para termos as características de líder. Vamos falar de famosas também que se destacaram e são líderes, influenciaram de alguma maneira na história brasileira. Para falar sobre liderança, ela, Ana Paula Fucilini. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Celina. Convite maravilhoso, um assunto que
Além de me agradar, digamos que faz parte do meu ser. Então, eu acho que a gente vai ter bastante coisa bacana aqui para conversar hoje. Que vai ser um bate-papo, com certeza, muito legal. Eu quero que tu inicie te apresentando. Ana Paula, então, é coach. Além de coach, outras profissões também. E assim, já fazendo parte, então, do assunto de hoje. Exatamente, né? Eu acho que todas nós, mulheres, somos multifuncionais, né? Mas, no meu caso, digamos que a coisa realmente se desdobra em muitas situações, né? A minha formação é em Direito, né? Sou advogada, e comecei a me aventurar muito cedo também no empreendedorismo. Então, eu já tive comércio, já passei por algumas situações assim de gestão de empresas, e trabalhei desde muito cedo com autoescola, né? No primeiro momento, eu era instrutora de autoescola, e depois eu passei para a parte de direção, já fazem 7 para 8 anos, né? E acabei desenvolvendo um gosto justamente por esse lugar de liderança, né? Por lidar com equipes, enfim. E comecei desde esse momento a perceber que os desafios são muito grandes, principalmente quando a gente está numa área muito masculina, que é o caso das autoescolas, né? Então, eu comecei a ter que me desenvolver enquanto líder, né, para que eu pudesse, então, suprir coisas que eu sentia que acabavam, digamos assim, sendo colocadas em xeque, né, por esse universo tão masculino. E fiz uma escolha há muito tempo, que é não me colocar num papel de vítima, e sim num papel de alguém que está sendo desafiado a evoluir. E é com esse compromisso que eu venho, né, fazendo as formações profissionais aí que eu busquei na vida, inclusive na área de coach, porque no universo empresarial está bastante claro que os bons líderes do futuro serão coaches. Porque quem é o coach? O coach é aquele que faz as perguntas certas, que escuta ativamente, ou seja, não com o intuito de responder, mas com o intuito de entender a necessidade daquela pessoa que está se apresentando, que pode ser um liderado, pode ser um cliente, enfim, né? E com isso a gente acaba desenvolvendo a famosa empatia, né? Que digamos assim, um traço do tipo de gestão que eu gosto de trabalhar, né? Acho que não tem mais espaço no mundo atual para chefes, né? Os líderes, eles têm que ter outras características, porque a liderança baseada no medo, baseada muitas vezes na imposição, ela não funciona, ao meu ver, né? E nós, mulheres, digamos assim, temos muitas características que já são próprias para esse tipo de liderança. Mas, muitas vezes, nós não reconhecemos essas características ao ponto de aplicá-las no ambiente de trabalho. Então, acho que hoje o maior desafio que as mulheres têm é poder ser mulher e ser uma profissional bem-sucedida, ter um cargo de liderança, ter a sua vida, digamos assim, profissional bem desenvolvida, assim como todo o seu lado pessoal. Então, é o equilíbrio. Despertar, então, além da coragem, da força, da garra, da determinação, do foco, várias habilidades. E, entre elas, qual habilidade tu acha mais importante ou que precisa ser estimulada? Como tu disseste, está dentro de nós, mas que precisa ser mais estimulada do que as outras habilidades. Principalmente na parte de liderança feminina, acho que precisa a mulher se reconhecer nesse papel sem culpa. Porque o que acaba acontecendo? A maioria de nós é cobrada por ter uma vida pessoal, digamos assim, filhos, marido, toda aquela estrutura patriarcal que a gente, né, é moldada a vida inteira. E, muitas vezes, quando a gente se destaca nesse papel profissional, isso acaba vindo com muita culpa. Então, a gente acaba, muitas vezes, travando no nosso desenvolvimento profissional por pensar que nós temos que dar conta, digamos assim, de demandas mais tradicionais. Quando, na verdade, a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente pode ser esposa, a gente pode ser mãe e a gente pode ser uma super profissional e investir como profissional. Eu sempre comento assim que a pessoa que está do teu lado, ela também tem que comprar, digamos assim, esse caminho junto contigo. A maioria das formações que existem hoje, elas são em final de semana, então elas são bem extenuantes.
Então, o teu companheiro ele também tem que estar disposto a te dividir, digamos assim, para que tu possa evoluir profissionalmente, te encontrar profissionalmente e também estar satisfeita dentro desse papel de gestora, de líder, né? Porque tu te doou também para aquilo, né? Então, acho que o principal caminho aí que a gente tem que se desenvolver, que tem que desenvolver no universo feminino, é, digamos assim, se culpar menos por essas escolhas. Está tudo bem ser bem-sucedida, né? Está tudo certo. Então, mas com a autoestima elevada, muitas vezes não precisam, né? As mulheres não precisam de validações. Sim. Né? Validações, esperando a validação, esperando a participação, o desejo do outro. Uhum. Aquilo é de forma natural, com a autoestima bem elevada, a mulher consegue, então, ter, muitas vezes, nem é a intenção de ter um papel em destaque, né, na sociedade, mas uma consequência. Mas, na realidade, Celina, acho que a minha fala foi no sentido assim, de que o homem atual também precisou desenvolver algumas habilidades para lidar com a mulher da nova era. Então, dentre essas habilidades, é saber entender que o papel profissional também é algo importante, né? Eu sempre conto essa história porque eu acho que ela é emblemática, né? Eu passei por um período da vida em que eu tive muito mal psicologicamente, né? Passei por um problema pessoal relacionado à questão de fertilidade, comecei a tentar engravidar e não conseguia, e aquilo tirou o meu chão. E eu acabei fazendo um movimento de reclusão, e eu saí desses meus lugares profissionais e entrei para dentro do casulo, como se diz. E aí chegou um tempo em que eu comecei a perceber que aquilo estava me custando tanto, porque aquela profissional que eu abri mão de ser naquele momento, claro, em virtude da dor, eu entendo que eu também tinha o meu tempo de luto em relação a algumas coisas, mas aquilo também me custava muito não ser aquela pessoa que eu me reconhecia. Então, quando eu voltei à atividade, quando eu voltei a fazer as coisas que eu gosto, parece, então, que as coisas se encaixaram, né? Porque a gente precisa entender que tudo tem o seu lugarzinho, digamos assim, né? E muitas vezes a gente acaba perdendo isso pelo caminho. Então, a gente tem muitos talentos que acabam não se desenvolvendo por conta disso, né? Importante, então, equilibrar cada pilar da nossa vida, né? Tu falaste na família, na parte profissional, e a espiritualidade também. É importante ter fé e acreditar que tens esse potencial dentro de ti. És uma líder. Na verdade, todas nós somos líderes também, né? Tem que despertar ali dentro algum momento de liderança, ou na família, ou na vida profissional. Algumas famosas, assim, que tu lembre, assim. Nós, recentemente, parabenizamos, né? Estamos falando muito aqui no Entre Elas sobre o bicentenário de Anita Garibaldi. É uma referência para nós, como mulher. Foi um assunto que até despertou essa pauta quando eu conversei contigo, porque foi muito bacana a nossa conversa, porque é justamente isso. A gente tem aí um universo de mulheres que vieram antes da gente, né? E abriram caminhos assim que hoje a gente nem imagina o quão duro deve ter sido, né, passar por certas situações. Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar a geração que veio antes da gente, que abriu caminho para tantas coisas, né? Eu me lembro que, há uns 2 anos atrás, na comemoração do Dia Internacional da Mulher, em março, eu comecei a ler algumas coisas a respeito do assunto e coisas muito bobas do nosso cotidiano, que hoje a gente tem direito a fazer, como, por exemplo, usar calças, né? Nós não podíamos em tempos passados, né? Hoje a gente fala sobre política, é um assunto que eu particularmente gosto muito e acho que é importante todo cidadão se apropriar do que está acontecendo no mundo, no universo, né? E eram lugares em que as mulheres não andavam, não circulavam ou não podiam se expressar de nenhuma forma. Então, é um caminho muito bacana o que foi percorrido até agora, mas ainda temos muito o que percorrer. E eu confesso que teve um momento da minha vida profissional que eu me coloquei num papel do tipo, mas se eu consigo, as outras conseguem também, sabe? E eu mesmo tive que fazer uma autorreflexão
e perceber que não é exatamente assim. Nós temos aí dados absurdos em relação à violência doméstica, né, que aumentou absurdamente agora no período da pandemia. Então, assim, nem sempre as mulheres têm essa condição psicológica. Temos a questão da dependência financeira em muitas situações, né? Então, entender que talvez esse caminho ainda não seja para todas. E a batalha de mulheres como eu, num papel de liderança, e como tantas outras que temos aí à frente de empresas, continuar garantindo o lugar da mulher em todos os lugares. Não é uma luta que terminou, porque hoje em dia a gente escuta algumas pessoas falando que já é um assunto batido, que muitas vezes até falar dessas pautas é o famoso mimimi, né? Sendo que, na verdade, no dia a dia, na prática, nós continuamos enfrentando várias situações. E é importante ser falado. Eu já tive situações assim nunca me senti mal por isso, mas não posso deixar de perceber que teve momentos na minha carreira profissional em que só eu, de mulher, estava presente numa determinada solenidade. E eu espero que, no futuro, outras mulheres estejam participando desses lugares de debate, de reflexão, de falar sobre gestão, de falar sobre economia, de falar sobre política. E eu quero que outras mulheres estejam junto comigo falando sobre esses assuntos que são importantes para todas, né? E também reunirem-se. Importante, nós temos um grupo Mulheres que Correm com Lobos, que se reúnem justamente para isso, para falar, para amenizar as dores. Muitas vezes o que eu estou sentindo, você pode estar sentindo também. Então, pode falar, abra a sua boca, expresse através de uma música, de uma carta, fale da sua vida. Reúna-se em grupo, procura, então, grupos específicos na sua cidade, onde as mulheres se reúnem. Elas se reúnem, sim, para falar das suas dores, dos seus amores, e é importante, isso vai dando um alívio, muitas vezes, porque o que eu estou passando pode estar passando, outras também, e juntas somos fortes, e podemos ver que não é só conosco isso. Então, vamos nos fortalecendo e expressando, e uma ajuda a outra, com as suas vivências. Daqui a pouco tem uma que tem na sua profissão a área da psicologia, e assim funciona, então, esses grupos. Importante também, né, Ana? São conexões que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? E é importante a gente ter esse compartilhamento, essa troca, para que a gente justamente possa desenvolver esse conceito de empatia que a gente tanto fala hoje, que parece uma palavra da moda, mas que, em verdade, é um conceito super simples, é o conceito de ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Só que, para a gente se colocar no lugar do outro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desenvolver a escuta, né? Estar disponível para o outro, né? Hoje em dia, a gente percebe que a celeridade com que as coisas acontecem na vida da gente, muitas vezes a gente acaba ficando no automático, né? E estar presente, ser presente para a família, para as amigas, incentivar outras mulheres, isso é muito importante. Quantas vezes a gente vê postagens aí nas redes sociais do apoie a sua amiga, né, valorize o trabalho da sua amiga? Por que precisamos continuar ainda fazendo esse movimento? Porque realmente a gente ainda se coloca naquele lugar do problema do outro não é o meu problema. E muitas vezes estamos compartilhando realmente das mesmas dores, dos mesmos desafios, e a gente pode muitas vezes ofertar da maneira mais simples soluções fantásticas para a vida de uma pessoa. Que aquilo que de repente, para mim, é tão banal, crucial, é uma ajuda que eu posso estar oferecendo para alguém e que pode ser um divisor de águas na vida daquela pessoa. Então, acho que é importantíssimo a gente desenvolver essa conexão com as pessoas que nos rodeiam, né? E daqui a pouco tem uma grande líder aí, né, talentosa, que vai despertar dentro de você essa vontade de estar se destacando, liderando e ajudando outras mulheres. Nós vamos trazer também exemplo de grandes mulheres: Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Tarsila do Amaral, Ruth Rocha, como nós falamos de Anita Garibaldi, outras famosas que deixaram um legado grandioso para nós mulheres. Acompanhe a Horizonte TV pelo site ou YouTube. Ele acabou de abrir e já se tornou o espaço mais queridinho da cidade. O Espaço Derma é esse aconchego que você está vendo.
instalações novas, técnicas e equipamentos modernos. Você vai relaxar e se renovar. E além disso tudo, o Espaço Derma também tem um pacote completo que se chama Day Use. Você vai adorar. Espaço Derma, para você renovar os conceitos de beleza e bem-estar. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Menos distâncias, mais participação. Agora, todo cidadão de qualquer lugar pode dar a sua opinião sobre projetos que estão em debate na Assembleia Legislativa. Pelo celular ou computador, você pode entrar no site al.rs.gov.br/consulta pública, se cadastrar e deixar sua contribuição. Assembleia Legislativa. Democracia ativa e interativa. A Claro tem a banda larga com fibra e muito mais. Muito mais velocidade e Wi-Fi na casa toda. Aí fica fácil curtir muito mais. Muito mais games. Muito mais lives. E muito mais dancinhas. Assim a banda larga mais escolhida do Brasil. Vem pra Claro. Tudo junto e conectado. Você deseja ter equilíbrio emocional? Eliminar dores nos ombros, dores de cabeça, insônia, depressão? Nós temos uma ótima opção de cursos online para você acessar aonde você quiser. Desbloqueio articular, cuidados com a coluna vertebral, yoga hormonal, uma respiração correta, ampliando os 5 sentidos para estimular a sua intuição e o controle da mente. Não podemos controlar os nossos pensamentos, mas temos o livre-arbítrio de saber o que fazer com ele. Dê o primeiro passo. Conheça os nossos cursos. Chegou o Clube Stock Center, um clube de descontos exclusivos para quem gosta de economizar de verdade. Para participar, cadastre-se no site, na loja ou baixando o aplicativo Clube Stock Center no seu smartphone. É rápido e fácil. Depois de fazer o cadastro, lembre-se sempre de identificar o seu CPF no caixa para ter direito aos descontos. Clube Stock Center, o seu lugar de comprar barato, agora ainda mais barato. Os novos tempos não são fáceis. Entretanto, tem feito a gente experimentar muita coisa. Estamos juntos, até de quem está longe. E como é bom poder ter tudo na hora que a gente quer, ou o que precisa. É por isso que existimos, para ligar você àquele momento da vida capaz de mudar tudo, o agora. Viu? É agora. Acompanhe a Horizonte TV pelo site ou YouTube. Você sabe quem foram as mulheres brasileiras que entraram na história? Nós vamos citar aqui no Entre Elas algumas. Elas arregaçaram as mangas e mudaram o status quo. Polêmicas, revolucionárias, corajosas. Essas brasileiras foram ícones nas suas áreas de atuação e merecem ser relembradas aqui no Entre Elas hoje. Pintoras, escritoras, cantoras, políticas. Mulheres que nos ensinaram a pensar de uma nova forma e continuam hoje com seus exemplos. Cecília Meirelles, escritora, gostava de ler e escrever muito, mais de 50 obras publicadas, acabou de consagrar no universo da poesia e da literatura infantil, trazendo, então, o gosto para a leitura das crianças, que é importantíssimo esse hábito da leitura, né, Ana? Eu acho que a mulher tem um papel na questão da comunicação que é muito importante, né? Porque os primeiros lugares em que, digamos assim, a gente pôde se destacar
foram nessas áreas, né? Literatura, pintura, artes. Só que não deixa de ser uma expressão cultural, uma expressão muitas vezes de quebra de paradigma, né? Até nós estávamos comentando aqui que alguém viu uma reportagem da Cecília numa postura bem desbravadora, né? E dentro do jeito dela, e a gente faz essa reflexão. O que essas mulheres tiveram que passar, né, para que a gente pudesse hoje aqui estar desfrutando das coisas mais simples do nosso cotidiano. Né? Então, temos muitos exemplos aí de mulheres fantásticas. Né? E eu tenho certeza absoluta que dentro da casa de vocês tem mulheres fantásticas também, talvez não sejam conhecidas do grande público, mas que tenho certeza que foram decisivas na formação e nas escolhas de vida de todo mundo. Né? Sempre tem aquela avó, aquela tia, aquela mãe que é a nossa referência de mulher, de postura, enfim, de ética, de forma de enxergar a vida, né? Dentro da música, eu quero destacar a Chiquinha Gonzaga. Com aquela música, ó, abre alas que eu quero passar. Não vou cantar aqui, eu só lembrei da música, porque está aqui na reportagem, né? Compositora, pianista, maestrina, e ela traz, ó, abre alas que eu quero passar. Uma mulher, naquele período, naquela época, cantando uma música carnavalesca, né? Mulher no palco, pedindo para abrir alas. Então, é uma música muito forte, né? Muito emblemática, né? Quando nós nos reunimos, as mulheres, né, que correm com lobos, que é um projeto nosso, ou abre alas que eu quero passar. É uma música que já te empodera, já pede, com licença, né? Eu estou aqui. E eu vou fazer um link aí com a palavra que tu acabou de falar, porque quando a gente pensa em liderança feminina, naturalmente, o conceito de empoderamento vem à nossa mente, né? E nos últimos tempos, a gente percebeu que houve todo um movimento de empoderamento no sentido de decisões, né? De meu corpo, minhas escolhas, enfim, todo esse movimento aí que a gente vivencia hoje. Só que, na verdade, acho que o que tem que ser ressaltado sempre, não só agora, né? Mas pensem na palavra empoderamento. Na verdade, empoderar a mente, empoderar a sua mente, né? Esse é o desafio que nós temos diariamente, né? Como que nós vamos mudar, digamos assim, a realidade das mulheres ou ofertar coisas diferentes para as próximas gerações se a gente não fizer esse movimento de reflexão e de empoderamento mesmo na questão intelectual, enfim, né? Porque é a maneira como a gente vai se expressar para o mundo. É daqui de dentro que vai sair aquilo que a gente quer expressar para o mundo, né? E acreditar no seu potencial, eu acho o principal, né, Ana? Acreditar que tens o potencial, que tem um talento e experimenta. Deixa o medo de lado. Eu acho bem muito, eu volto a falar na autoestima. Quando tu está com a tua autoestima elevada, tu tem coragem de fazer certas coisas. Exatamente. E acho assim, Celina, que talvez na minha trajetória, se puder servir de exemplo para alguém, acho que isso foi o diferencial. Porque em nenhum momento da minha vida, mesmo em lugares assim que aparentemente eu deveria me sentir muito deslocada, eu senti que não era o meu lugar. Porque, para mim, digamos assim, o que eu batalho em formação, em estudo, em evolução própria, na verdade, faz com que eu me sinta segura de estar em qualquer lugar. Todos os lugares são para mim. Essa, digamos assim, é a bandeira que eu carrego. Qualquer lugar que eu deseje estar, que eu possa, digamos assim, contribuir positivamente, é o meu lugar. É o meu lugar. Então, acho que isso é muito importante. Não tenha medo de dar o primeiro passo, não tenha medo, muitas vezes, de ser realmente uma mulher poderosa, né? Porque tem o ônus e o bônus, como tudo na vida, mas
é quem você é. E acho que a gente reconhecer as nossas habilidades, aquilo que nos constrói, é extremamente importante. Até falando sobre as mulheres poderosas, né, a gente ia citar um exemplo aqui de mulheres, eu trago a Luísa Trajana, né, do Magalu, que recentemente foi elencada entre as 100 pessoas mais influentes do ano de 2021, e que foi uma mulher extremamente ativa nesse momento de pandemia, que nunca teve medo de enfrentar pautas polêmicas. Então, quando aconteceram aqueles momentos das vidas negras importam, quando a gente teve aquele evento fatídico da morte do George, ela estava lá, ela se posicionou, ela tem dentro da empresa dela várias formas, digamos assim, de inclusão, tanto feminina quanto da população afrodescendente. Então, é uma mulher, digamos assim, que está sempre falando aquilo que é necessário. Então, independente, digamos assim, da questão mais pessoal, acho que isso é importante. É importante a gente ter um posicionamento, é importante a gente buscar o nosso lugar na sociedade de fazer diferente, né? De fazer a nossa parte, de alguma maneira. Independente de julgamentos, né? Exatamente. Nós nos julgamos o tempo todo, desde que levantamos. Julgando, comparando. Então, treinar o não julgamento é importante. Não julgar a si, não importar com o julgamento do outro. E aí a coragem vai vindo. Porque o que a gente percebe na maioria das mulheres é justamente isso, né? Um excesso de cobrança, né? Para dar, muitas vezes, o primeiro passo, até mesmo empreender em alguma área, ou, enfim, né, seguir um caminho, de repente, diferente daquela realidade que se apresenta, muitas vezes o que a gente percebe é que esse primeiro passo ele é travado por esse excesso de cobrança, excesso de julgamento. Eu sempre brinco, né, que a gente, muitas vezes, anda com o próprio chicotinho, né? A pessoa tá ali se judiando de graça, né? Então, acho que acreditar esse poder pessoal que tanto se fala, ele existe efetivamente, né? E as coisas funcionam, né? Hoje, por exemplo, numa das empresas que eu atendo, tem uma menina, uma profissional maravilhosa que está se despedindo porque passou num concurso público, né? E é uma pessoa extremamente dedicada e que sofreu muito quando foi desligada de uma empresa que trabalhou durante 10 anos e ficou desconfiando do seu potencial. E quando eu selecionei ela, depois nós conversando sobre o que tinha acontecido no período da seleção, ela disse que chorou muito depois da entrevista, porque ela achou que ela não tinha sido selecionada. E veja como são as coisas. Como eu te disse hoje, Gabi, foi a minha primeira certeza. Então, muitas vezes, a gente não enxerga na gente aquilo que a gente passa para o outro. E, realmente, foi uma profissional que, apesar do curto tempo que ficou conosco, demonstrou além daquilo que a gente esperava. Então, existem vários talentos por aí, várias Gabs, várias Anas, várias Celinas, né, que estão aí prontas para se desenvolver bastante. Basta que a gente dê o primeiro passo, né? Que maravilha! Eu vejo uma postagem tua aqui muito forte no Instagram. Por favor, me liberte de suas expectativas. Nós criamos as nossas expectativas. Respeitar a expectativa do outro. Com esta frase aqui, tu diz assim, me libere de suas expectativas. Na verdade, esse é um movimento muito ligado a uma outra área de atuação minha, nas constelações familiares, em que a gente literalmente se apropria do lugar de adulto. E no lugar de adulto, ninguém te deve nada. Logo, as expectativas das pessoas já não são decisivas para o caminho que tu vai seguir, né? Tu tem condição de escolher até fazer diferente daquilo que se apresentou no teu sistema familiar até então, e poder ser feliz com essa escolha, né? Então, é um movimento, digamos assim, de mão dupla. A partir do momento que tu pede que, muitas vezes, o teu pai, a tua mãe, o teu marido, os teus filhos te liberem das expectativas deles, tu também precisa liberá-los das tuas expectativas, porque não adianta. Nós temos expectativas. Mas vai ficando tudo muito leve, isso tudo. Exatamente. Dentro do coach, do coach integral sistêmico, a tua área de atuação bem específica, a pessoa chega lá para fazer um coach, tu analisa diretamente
alguma deficiência, e tu ajuda a despertar esse espírito de liderança? Como é que funciona assim? Existe uma anamnese assim? Sim. Ou a pessoa chega assim, eu quero ser uma líder. Como é que funciona? Normalmente, a gente, na primeira sessão, costuma definir o tema do processo da pessoa. E essa, digamos assim, é a parte mais complexa, porque geralmente a pessoa chega pensando que é uma situação e aí a gente vai fazendo as perguntas pontuais do coach e a pessoa vai descobrindo, não era bem isso ali. Então, a partir do momento que a gente tem essa diretriz, digamos assim, a gente pode aí começar a criar uma estrutura de ferramentas para que aquela pessoa possa olhar para as suas competências, porque o que acontece? Isso é cultural, tá? Normalmente a gente tem o hábito de olhar para aquilo que a gente tem maior deficiência. E o grande desafio no processo do coach, principalmente, é justamente ao contrário. Por que tu não pode ser, tu é bom em uma coisa, por que tu não pode ser ótimo? Por que tu tem que ir lá desenvolver aquela competência que não é, de repente, a tua maior qualidade, ao invés de te focar em algo que realmente tu pode ser excepcional? Então, muitas vezes, o nosso olhar ele vai para esse lugar daquilo que realmente é mais natural para ti, porque a gente tem, na maioria das vezes, as competências que a gente precisa para chegar no lugar que a gente pretende, né? A gente só precisa enxergar isso através de algo um pouco mais estruturado, que é o que o coach acaba gerando. E tem idade mínima, tem as empresas têm acesso, porque a gente vê grandes líderes hoje com potencial de liderança, só que não estão bem direcionados, né? A sua potencialidade não está bem direcionada para despertar melhor, para organizar, né, esse espírito de liderança. Existe também um coach específico? Na área empresarial, assim, até é algo que eu utilizo bastante nas empresas que eu atendo, né, porque o que a gente percebe? O capital humano é a parte mais importante de qualquer empresa. Não tem como entender a coisa de outra forma. Então, a partir do momento que tu tem um olhar humanizado para o teu funcionário, ele acaba não sendo mais só um número. Ele é alguém que participa da cultura da tua empresa. E, a partir do momento que ele se apropria da cultura da tua empresa, ele vai ser o responsável pelo chamado endomarketing, que é o marketing de dentro para fora. Ele é aquela pessoa que ele não só trabalha naquela empresa, mas quando ele chega em casa, ele diz, vai lá naquela empresa, porque aquela empresa é boa, eu confio no trabalho que está lá. Entendeu? Então, por exemplo, na autoescola, eu tenho um trabalho que, de tempos em tempos, eu faço uma entrevista individual com cada colaborador. É um trabalho extenso, porque é uma equipe bem grande, mas a gente se reúne pontualmente e é um espaço de fala para aquelas pessoas. A gente tira eles daquele universo automático, muitas vezes, e faz com que haja uma reflexão a respeito do seu desenvolvimento dentro da empresa, daquele lugar, das coisas que possivelmente estão incomodando aquele colaborador. E, a partir daquele momento em que o colaborador se sente visto, ele acaba mudando drasticamente o seu comportamento, né? Por quê? Porque ele pensa, olha, tem alguém que está me enxergando. Então, e aí, nesse momento, a gente aproveita para fazer aquelas coisas que, muitas vezes, os líderes antigos fazem só no momento do problema, né? Que é o elogiar, eu trazer, digamos, muitas vezes, alguma reflexão de pontos de melhoria. Eu não falo em defeitos, mas pontos de melhoria. Então, assim, para que esperar estar numa situação para chamar aquele colaborador e dizer, olha, que bacana o que tu está fazendo em relação àquela tua atividade? O poder do elogio, né? Só que o elogio direcionado para a coisa certa, não é o elogiar por elogiar, mas sim para mostrar, olha, tu é visto e o que tu faz diferença. Gente, que maravilha falar sobre isso. Precisaríamos de mais 2 horas aí de programa. Eu quero agradecer a tua presença no Entre Elas. Com essa pauta linda, com certeza mais convites virão para os próximos programas. Eu que agradeço, Celina. É sempre um prazer, né? Eu acho que o programa Entre Elas ele tem também esse papel de desenvolver
o universo feminino de alguma forma, né? E também de fazer esses compartilhamentos e essas conexões, porque é um espaço de fala e é um espaço em que a gente tem uma oportunidade maravilhosa de conhecer grandes mulheres, né? Então eu sou sempre muito grata por estar aqui, né? E sempre à disposição aí para conversar sobre esses assuntos tão bacanas. Quero que tu mande beijos, que agradeça, além do horizonte. Então, mandar um beijo para os meus filhos que estão assistindo em casa, né? Deus o livre, a gente não faz um agradecimento, que eles estavam tão ansiosos quanto eu para estar aqui, né? Então, Alisson e Andrew, beijo, a mãe ama vocês. E para o meu marido, que é aquele grande companheiro que muitas vezes, quando eu estou lá final de semana batalhando, né, pelo estudo, pela formação, entende o porquê que eu estou lá, entende porquê que é tão importante eu investir em mim, porque no momento que eu me sinto completa, eu consigo, de alguma forma, estar completa para ele também. Muito linda a tua história. Vocês que estão acompanhando, nós agradecemos a sua participação. Tem outros programas também que vocês vão gostar muito de assistir. Basta inscrever-se no nosso canal. Ali no sininho, ó, clique no sininho, dê o seu like, seu joinha que está gostando do nosso programa e continue participando conosco. É diariamente às 16 horas, o Entre Elas aqui na Horizonte TV. Acompanhe a Horizonte TV pelo site ou YouTube. Ele acabou de abrir e já se tornou o espaço mais queridinho da cidade. O Espaço Derma é esse aconchego que você está vendo. Instalações novas, técnicas e equipamentos modernos. Você vai relaxar e se renovar. E além disso tudo, o Espaço Derma também tem um pacote completo que se chama Day Use. Você vai adorar. Espaço Derma, para você renovar os conceitos de beleza e bem-estar. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Menos distâncias, mais participação. Agora, todo cidadão de qualquer lugar pode dar a sua opinião sobre projetos que estão em debate na Assembleia Legislativa. Pelo celular ou computador, você pode entrar no site al.rs.gov.br/consulta pública, se cadastrar e deixar sua contribuição. Assembleia Legislativa. Democracia ativa e interativa. A Claro tem a banda larga com fibra e muito mais. Muito mais velocidade e Wi-Fi na casa toda. Aí fica fácil curtir muito mais. Muito mais games. Muito mais lives. E muito mais dancinhas. Assim é a banda larga mais escolhida do Brasil. Vem pra Claro. Tudo junto e conectado. Você deseja ter equilíbrio emocional? Eliminar dores nos ombros, dores de cabeça, insônia, depressão? Nós temos uma ótima opção de cursos online para você acessar aonde você quiser. Desbloqueio articular, cuidados com a coluna vertebral, yoga hormonal, uma respiração correta, ampliando os 5 sentidos para estimular a sua intuição e o controle da mente. Não podemos controlar os nossos pensamentos, mas temos o livre-arbítrio de saber o que fazer com ele. Dê o primeiro passo. Conheça os nossos cursos. Chegou o Clube Stock Center, um clube de descontos exclusivos para quem gosta de economizar de verdade. Para participar, cadastre-se no site, na loja ou baixando o aplicativo Clube Stock Center no seu smartphone. É rápido e fácil. Depois de fazer o cadastro, lembre-se sempre de identificar o seu CPF no caixa para ter direito aos descontos. Clube Stock Center, o seu lugar de comprar barato, agora ainda mais barato. Os novos tempos não são fáceis. Entretanto, tem feito a gente experimentar muita coisa. Estamos juntos até de quem está longe.
E como é bom poder ter tudo na hora que a gente quer, ou o que precisa. É por isso que existimos, para ligar você àquele momento da vida capaz de mudar tudo, o agora. Viu? É agora. Acompanhe a Horizonte TV pelo site ou YouTube.